Então, vamos lá, criançada. Agora a gente vai continuar a nossa aula com uma atividade bem divertida. É a atividade do bingo musical. A gente vai ver o quanto é divertido, certo? Mas primeiro vamos ver quais materiais a gente vai precisar. Nós vamos precisar de uma régua, lápis ou caneta, você que escolhe o que for melhor para você, certo? E uma folha de papel. Pode ser papel ofício, pode ser papel do seu caderno mesmo, não tem problema. A gente vai precisar de uma régua, um lápis ou caneta e uma folha de papel. E antes da gente começar a produzir o nosso bingo, eu vou fazer uma pergunta. Olhem aqui na tela. Quais desses instrumentos vocês conhecem? Deem uma olhada aí rapidinho. Certo. E quais desses instrumentos vocês não conhecem? Além desses instrumentos, quais outros instrumentos musicais vocês conhecem? Parem para pensar em um instante. Além desses aqui da tela, quais outros instrumentos musicais vocês conhecem? Certo. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender o nome de diversos outros instrumentos musicais, certo? Vão ter alguns que estão aqui na tela, dando continuidade à nossa aula. Então, assim, a gente vai fazer hoje um bingo musical. Mas existe os bingos tradicionais. Como são eles, Os bingos tradicionais, eles são assim, É uma cartelinha cheio de quadradinhos e números. Esses números são sorteados. E quem tiver esses números vai marcando. Por exemplo, aqui a gente tem um bingo tradicional. Esse bingo tradicional, ele é cheio de números nos quadradinhos. O que acontece? Se eu estiver brincando esse jogo, quando alguém chamar um número, eu vou lá e marco, certo? Se eu tiver outro número, eu vou lá e marco também. E assim a gente vai marcando número por número até terminar o jogo, ok? Então, se eu tivesse o número 54, eu marcaria. Se eu tivesse o número 50, eu marcaria, certo? E aí, de acordo com os números que vão sendo chamados, a gente vai marcando a nossa cartela. Mas o nosso bingo é diferente, né? O nosso bingo é um bingo musical. A gente vai produzir uma cartelinha, um bingo, dessa forma. E eu vou já explicar. Então, lá no bingo tradicional, a gente viu que os quadradinhos estão cheios de números. O nosso vai ser um pouco diferente. Primeiro, vamos observar aqui essa forma. São 3 colunas e 3 linhas, formando 9 quadradinhos, ok? E para que eles vão servir? Nesses quadradinhos, a gente vai preencher com o nome de instrumentos musicais, mas isso é para daqui a pouco, certo? Primeiro a gente vai aprender a fazer o bingo, e depois a gente vai ver quais instrumentos eu vou poder colocar no meu bingo, certo? Então, para a gente produzir o nosso bingo, é bem simples. Vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar aquele material que eu falei lá no início da aula. O nosso papel, a nossa caneta, o lápis e a nossa régua. E primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha régua e vou fazer 3 colunas, certo? Eu vou fazer 3 colunas, As 3 colunas. Vou fazer 3 colunas, certo? Peguei a régua, vou riscar as 3 colunas na vertical. Seguindo, olha como tem que ficar. Então, vou fazer 4 linhas da grossura da minha régua, certo? Então, assim, eu só vou colocar a minha régua e vou marcando as linhas para fazer as 3 colunas. Até aí, tudo bem? Terminei de fazer as minhas colunas, vou fazer as minhas linhas. E o que acontece? Por exemplo, lá no início, eu fiz as minhas
colunas. Ó. As colunas estão aqui, certo? As colunas estavam aqui, que eu já tinha feito. Agora, eu vou pegar a minha régua e vou colocar na horizontal e vou fazer as minhas linhas. A mesma coisa de antes. Ó, as minhas linhas vão estar dessa forma. 3 colunas e 3 linhas. Para as crianças menores, é sempre importante os papais e as mamães ajudarem, certo? Porque às vezes pode ser bem complicado para eles, ok? Então, ó, a nossa forma final é essa, certo? Nós temos 9 quadradinhos, 3 colunas e 3 linhas, formando os 9 quadrados do nosso bingo. Até aí tudo bem? Certo? Quem tiver dúvida, pode voltar um pouco o vídeo e ver novamente, ok? Então, ó, essa é a forma que o nosso bingo vai ficar, certo? Então, pausa um pouco a aula e faça o passo a passo até esse quadro, ok? Então, pause um pouco a aula agora. Ok, agora dando continuidade. Já deu certo fazer o quadro. Agora eu vou precisar escolher quais instrumentos musicais eu vou colocar para preencher o meu dado. Para cada quadradinho, eu vou escolher um instrumento musical e anotar o nome dele, certo? E aí o que acontece? Quando todo mundo tiver feito as escolhas dos seus instrumentos musicais, eu vou começar a chamar os nomes. Eu vou sortear os nomes, certo? E quem tiver o instrumento que eu chamar, vai marcando no seu bingo. Então, o que acontece? Aqui é um exemplo. Esse é o meu exemplo. Ele não é para ser seguido, não é para fazer dessa forma, não. Esses são os instrumentos que eu escolhi, certo? Você vai poder escolher os seus instrumentos. Eu vou já já mostrar quais instrumentos a gente vai poder escolher. Então, o que acontece? Esse é o meu bingo final. Eu já fiz todo aquele passo a passo e até já escrevi o nome dos instrumentos, né? Como vai ser a brincadeira? Vai ser bem simples, ó. Toda vez que um instrumento for chamado e eu tiver ele na minha cartela, eu vou marcar. Por exemplo, se for chamado o violão, olha, eu vou procurar na minha cartela e ver se eu tenho violão. Se eu tiver o violão, eu vou lá e marco ele. Por exemplo, se chamar a guitarra, eu vou procurar no meu bingo e ver se eu tenho a guitarra. Por exemplo, aqui no meu não tem a guitarra, então eu não vou marcar. Vou esperar o próximo nome. Se chamarem, por exemplo, a lira, eu vou procurar e vou marcar. Olha, eu tenho a lira. E assim, a gente vai marcando um instrumento após o outro, de acordo com o que eles são chamados, até eu conseguir completar todo o meu bingo, certo? Mas eu só vou poder marcar o instrumento que tiver na minha cartela, o instrumento que eu escolhi anteriormente. Então vamos lá. Você já fez todo o processo. O seu bingo está vazio. Agora nós vamos ver quais instrumentos nós podemos escolher. Vamos lá? Então, ó, esses são os instrumentos. Vamos ver quais tem. Nós temos a sanfona, o tambor, a guitarra, o trompete, o banjo, o apito, a gaita, o violão, o baixo, o trombone, o clarinete, a flauta, a viola, o piano, o violino, o pandeiro, o berimbau, o chocalho, a lira, o teclado, a bateria, a tuba, a harpa e o bandolim. Você vai poder escolher 9 desses instrumentos para poder colocar no seu bingo, certo? Só podem ser os instrumentos que estão aqui na aula. Não pode ser um instrumento fora da aula, porque ele não vai ser chamado durante o jogo, certo? Então, pause nessa tela e preencha o seu bingo, cada um dos seus quadradinhos, com um
desses nomes de instrumentos, certo? Você vai pegar um instrumento musical que está aqui na tela e vai escrever um depois do outro dentro dos quadradinhos. Eu tenho 9 quadradinhos no meu bingo, então eu vou escolher 9 instrumentos para colocar lá dentro dele. O seu bingo tem que ficar com o exemplo que eu falei antes, ó. Só que aqui são os instrumentos que eu escolhi. No seu, você vai colocar os instrumentos que você escolher, aqueles que estão na tela, certo? São esses os instrumentos que você precisa escolher. Então, pausa na tela e vamos anotar os nossos instrumentos e preencher o nosso bingo. Ótimo! Agora que todo mundo já concluiu o seu bingo musical, nós vamos começar a brincadeira, certo? E agora, ó, eu vou chamando instrumento após instrumento, e se você tiver, você vai marcando na sua cartela. Eu vou chamar o nome de um instrumento, se você tiver na sua cartela, você vai marcando. A brincadeira vai terminar para você quando você concluir, quando você marcar todos os instrumentos que tiver na sua cartela. Então, vamos lá. O primeiro instrumento musical que eu vou chamar é o clarinete. Quem tiver o clarinete, marca. Próximo instrumento musical é o banjo. Quem tiver o banjo, pode marcar. Próximo instrumento. O próximo instrumento é o violino. Quem tiver o violino, marca. E sempre bastante atenção para não errar, certo? Vamos lá. Próximo instrumento é o teclado. Veja se na sua cartela tem um teclado e marque. Próximo instrumento musical é a harpa. Se você tiver a harpa, pode marcar. Seguindo o jogo, o próximo instrumento musical é o tambor. Se você tiver o tambor, pode marcar. Próximo instrumento é a sanfona. Se você tiver a sanfona, pode marcar. Vamos lá. Procure na sua cartela os instrumentos, ok? Caso não tenha, não marca. Próximo instrumento é o violão. Se você tiver o violão, vamos lá marcar. Seguindo a brincadeira. O próximo instrumento é o pandeiro. Se você tiver o pandeiro, vamos marcar. Seguindo o jogo. O próximo instrumento é o piano. Quem tem o piano, pode marcar. Seguindo o jogo. Agora, o próximo instrumento é o baixo. Se você tiver o baixo, marque. Quem tem o baixo, pode marcar. Será que alguém já ganhou? Não sei. Continuando. O próximo instrumento é o apito. Quem tem o apito, procura na cartela e marca. Próximo instrumento é a bateria.
Continuando, o próximo instrumento, vamos lá, o próximo instrumento é o trombone. Quem tem o trombone, marca. Vamos lá, acho que muita gente já está bem próximo de ganhar, hein? Continuando, o próximo instrumento, chocalho. Procura no seu bingo se tem o chocalho, se você escreveu o chocalho e marca. Continuando, próximo instrumento é a guitarra. Ok? Quem tem a guitarra, vamos marcar. Continuando, agora a gente vai marcar a lira. Quem tem a lira, marca. Vamos lá, continuando. Próximo instrumento é a tuba. Próximo instrumento, tuba. Continuando o jogo, o nosso próximo instrumento é o bandolim. Eu acho que alguém já ganhou, será? Será que alguém já concluiu? Não sei, mas estamos quase no final já. Continuando o jogo, próximo instrumento é o trompete. Quem tem o trompete, marca. Continuando o jogo, próximo instrumento é a flauta. Vamos lá? Será que alguém já ganhou? Continuando, próximo instrumento é a gaita. Quem tem a gaita, procura e marca. Continuando, próximo instrumento é a viola. Será que alguém já ganhou? Será que não? Vamos lá. Último instrumento é o berimbau. Todos os instrumentos foram chamados, então agora todo mundo já deve ter ganhado. Deu para aprender o nome de novos instrumentos musicais? Quais desses instrumentos que estão na tela você não conhecia? Ótimo! Agora a gente vai se despedir. Parabéns e até a próxima aula!